chegamos para a nossa aula de redação. Espero que você tenha tido uma boa pausa. Vamos chamar de vírgula, né? Espero que você tenha tido uma boa vírgula, porque 3 semanas é só uma vírgula e a gente não pode esquecer nem o que ficou antes e nem o que vai vir depois, tá bom? Foi só para a gente relaxar a mente, o corpo, principalmente a alma, e nos preparar para essa reta final, que é a reta que você conclui a primeira série do ensino médio e rapidinho você chega aos seus objetivos, não é verdade? Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre texto e discurso. Existe muita confusão que se faz com relação a texto e discurso. Todo texto é um discurso? Todo discurso é um texto? Vamos tirar a dúvida hoje? Vamos reforçar. A gente já trabalhou antes esse conteúdo e hoje nós vamos reforçá-lo de uma maneira bem diferente, com mais informações, tá bom? Adentrando um pouco mais, incluindo, ouvindo palavras de especialistas sobre discurso. Então, vem para a aula porque hoje é dia de aprender. Vamos falar de texto e discurso, relações dialógicas que há entre eles, tá bom? Começa aqui comigo. Vamos lá. Não falo tudo o que penso, mas penso tudo o que falo. Ora, o que essa fala, o que essa frase quer me dizer com relação a texto e a discurso? Vamos lá. Aqui tem a vírgula separando as orações. Na primeira oração, o enunciado diz: não falo tudo o que penso. E você, é desses que fala tudo o que pensa? Será se a gente realmente pode, deve falar tudo o que está pensando? Mas a segunda oração diz: mas penso tudo o que falo. Estamos falando de texto e de discurso. Quando eu digo não falo tudo o que eu penso, isso aqui está falando do meu discurso. Isso aqui está falando da minha ideologia, do meu pensamento, do meu conhecimento, de tudo que eu posso dizer. Isso é o meu discurso. É aquilo que eu tenho pré-elaborado dentro da minha mente e que eu posso colocar para fora. Quando você vai fazer redação para o Enem, será se lá na redação do Enem você pode falar tudo o que você pensa? Claro que não. Tem até uma das regras, quando você abre a redação do Enem, tem uma das regras que zera a sua prova, que diz assim, que você não pode dizer palavrões, né? Não pode usar palavrões. Tem a outra regra lá na competência 5, que você não pode ferir os direitos humanos. Então, quer dizer que você está limitado. Você não pode falar tudo o que pensa. Você pode até pensar em falar, mas não fala. Então, quando você pensa, todos nós, quando estamos falando, não vou dizer que todos são assim, mas deveria ser, né? A gente elabora aquilo que vai ser falado. Eu penso e depois eu falo. A pessoa que fala sem pensar, ela causa dano e prejuízo a si mesma. Ela pode contrariar os direitos humanos, ela pode contrariar o direito civil, o direito individual das pessoas, ela pode ferir a liberdade de expressão e passar para um discurso de ódio. Quando você não pensa o que fala, você sofre graves consequências. A gente chama isso de pessoas sem filtro. A pessoa que fala o que pensa, o que dá na telha, como dizem, é uma pessoa sem filtro. É uma pessoa sem confiança. Como é que você pode confiar em alguém que fala tudo o que pensa? Ah, eu pensei, eu falei. Tinha uma personagem de um reality show do Big Brother que ela era uma professora
E ela dizia sempre isso: eu falo tudo o que eu penso. Mas uma pessoa que fala o que pensa é uma pessoa que não prepara o texto. Ela apenas discursa, né? Ela apenas abre a boca e deixa fluir. Porque, na verdade, a gente tem que pensar tudo o que vai falar. Agora, quando eu penso no que eu falo, eu elaborei um texto. Quer dizer, do mundo de ideias, do que eu podia dizer, eu só disse uma linha. Então, isso é elaborar um texto, certo? O texto é a concretização do discurso, é a realização do discurso. O discurso é a minha ideologia, é o que eu penso. O texto é o que eu verbalizo, seja por escrito, seja oral, ou seja, digital. Continua. Então, texto e discurso. Texto e discurso são elementos que se completam em qualquer situação comunicativa. Situação comunicativa são as situações em que a gente tem que se comunicar. É um diálogo, é uma coisa que você escreve, é um recado que você deixa, é uma ligação que você faz. Então, toda situação comunicativa que você vai se comunicar com alguém, falar com uma pessoa, com duas, com mais pessoas, para o público ou no privado, seja o que for, você elabora, você tem tudo o que você quer dizer. Mas nem tudo que você quer dizer você diz só o essencial. Aquilo que tem que ser dito, que pode ser dito, né, gente? Nós temos que pensar naquilo que pode ser dito. Então, quando você pensa, você está preparando o discurso. Quando você verbaliza, você está realizando um texto. Por isso que texto e discurso são elementos que se completam. Porque você não elabora um texto sem antes pensar nele. Assim como você não fala tudo o que você está pensando. A linguagem é um sistema de significado formalmente codificado, não é isso? Por isso deve ser analisado em uso, relacionando texto e discurso. No momento que você está usando, fazendo uso da linguagem, da comunicação, está falando, está se comunicando com alguém, você vai automaticamente analisando. Discurso é o conjunto das ideias comuns, partilhada por um grupo, tudo que a gente pensa, né? Já o texto é a manifestação concreta do discurso. Eu pensei, filtrei e falei. Tem que ter um filtro. A pessoa sem filtro é pessoa sem noção. A pessoa sem filtro, ela nem deve falar em público porque ela pode sair odiada, né? Ela pode até cometer crimes de injúria, crimes de discurso de ódio. Ela pode até mesmo comprometer a si mesma, se falar sem pensar, tá bom? Então, vamos dizer que o discurso, ele vive no mundo das ideias, está lá no meu pensamento. E o texto é aquilo que a gente verbaliza. Falou, escreveu, já era. Então, enquanto eu tenho na mente, é uma coisa. O que eu coloco para fora é outra. Olha aqui o meme. Veja o meme. O meme deixa bem claro o que é discurso e o que é texto. Nesse meme diz, as pessoas já me julgam pelo que eu falo. Ela está falando do texto. Quando você fala, você verbaliza. Isso é o texto. Imagina se soubessem o que eu penso. Quando ela fala o que eu penso, ela está falando em discurso. O que é que ela quis dizer? Que nem tudo que ela pensa, ela verbaliza. Ela filtra antes de falar. Então, ela diz, se as pessoas já me julgam pelo que eu falo, imagina se elas soubessem o que eu penso. Não é isso? O que você pensa é o seu discurso. O que você expõe, o que você verbaliza é o texto. E esse texto, ele
passa por um filtro ético, um filtro moral, um filtro de senso, né, gente? Um filtro de noção. A gente tem que ter noção daquilo que vamos falar. Imagina você passeando no shopping, encontra com uma amiga que não vê há tempos, olha para a amiga de primeira e diz, bem alto, para todo mundo ouvir, assim, sem filtro, mulher, como você está gorda. Teve um tempo, se você dissesse isso no século XIX, você estaria dizendo que a mulher estava bonita, saudável, porque era esse o conceito de gordo que se tinha no século XIX. Mas do século XX para cá, não é isso? As regras, a ética, a gordofobia, ela vem ganhando espaço, ela ganhou pauta, ela ganhou nome, certo? Virou, o conceito se transformou, né? O conceito se transformou. Ser gordo hoje é ser obeso, e a obesidade é confundida com importúnio, com falta de saúde, com feiura, com tudo mais. Então, uma coisa é você olhar para a amiga e pensar, meu Deus, mas ela está mais gorda. Isso é o seu discurso. Aí você verbaliza e diz, olha como você está saudável, está mais fortinha. Pronto. Falou que estava fortinha, mas não agrediu. É o modo de falar, é o filtro que você faz naquilo que fala. Então, texto e discurso estão relacionados. Eu não produzo texto sem ter discurso e eu não tenho discurso se eu não produzir um texto. Não é isso? Então, as duas coisas estão relacionadas, mas tem que ser individualizada. O discurso é tudo o que penso, é aquilo que eu acredito, são as minhas convicções, aquilo que eu partilho com o meu grupo, com o grupo que eu socializo. Já o texto é o que eu deixo transparecer. O texto é social. O texto é o que eu coloco para fora, o que eu deixo que as pessoas conheçam sobre mim. Se eu avançar demais, eu posso me complicar. Aí vamos aqui a uma situação. Veja aqui o personagem, né? Ele é uma criança, é o Calvin, né? Está aqui o Calvin. Está diante do pai, que é o adulto, que sempre nos quadrinhos aparecem só as pernas. Aí o pai, ó, essa seta está dizendo que é o pai quem está falando. O pai e o Calvin está olhando para cima aqui, bem sério, olhando para o pai. O pai diz, não precisamos ser tão críticos, Dinho. Não precisamos ser tão críticos, Dinho. E o pai continua falando, a vida fica mais leve se formos mais tolerantes, Dinho. A vida é mais leve se a gente for mais tolerante. Aí o Dinho diz, olha quem fala. Olha quem fala. E rebate, você é intolerante até à lactose. O pai dando um discurso, veja só, o que o pai verbaliza naquele momento é o que diz a ética, a moral e os bons costumes. A vida realmente é mais leve se a gente for mais tolerante. A gente não precisa ser tão crítico, a gente não precisa sair falando tudo que dá na telha, como dizem. Então, você pode ter uma vida mais leve, filtrando aquilo que você fala. É isso que o pai quis dizer. Aí o menino rebate, porque ele conhece bem o pai, e diz, olha quem fala. Você é intolerante até a lactose. Veja só, nesse contexto, o que é que eu chamo de texto? Tudo que foi produzido pelos interlocutores. Tudo que eles falaram, tudo que você leu aqui, você chama de texto. E o que é o discurso? É o pensamento crítico, o posicionamento de cada falante com relação ao que está sendo discutido. E eles estão falando sobre tolerância. Eles estão falando de tolerância. É o pai pedindo para o filho ser mais tolerante. Opa, deixa eu descortar o T. É o pai falando para o filho ser mais tolerante e o filho chamando o pai de demagogo, né? Na verdade, o filho quis dizer que o pai é um demagogo,
Ou seja, fala uma coisa e diz outra. Quando ele diz você é intolerante até à lactose, esse até quer dizer que o pai não é intolerante apenas à lactose. Quer dizer que o pai é intolerante a várias outras coisas, inclusive a lactose, entendeu? Então, ele quis dizer, olha, ele não disse tudo o que pensava, mas ele deixou a entender o posicionamento dele. O pensamento crítico dele ficou entendido, mas ele filtrou o que ele quis dizer. Então, no que você lê no texto, é uma coisa. O que você entende é o discurso. Veja só, o discurso, necessariamente, ele não fica sem entendimento. Você entende o que a pessoa quis dizer em outras palavras. Você pode dizer que você pensa com palavras diferentes, palavras mais suaves, mais amenas, como fez o Dinho, não é isso? Ele quis dizer que o pai dele é um homem intolerante. E o pai dele pode ser intolerante a gordo, a preto, a pobre, a várias outras coisas. Mas ele disse, o senhor é intolerante até a lactose. Quando ele fala até, ele quer dizer, inclusive a lactose, que tem muitas outras coisas ao que o pai não tem tolerância. Certo? Então, isso é o que nós captamos na mensagem. Então, o que ele disse, o que ele colocou no texto foi somente isso. Ele não verbalizou que o pai é intolerante a pretos, que o pai é intolerante a gordos, que o pai é intolerante ao feminismo. Ele não falou isso, mas ele deixou o quê? Subentendido. Então, entendam que o texto é tudo o que foi dito. O discurso é o que se pensou. E muitas vezes você pensa, mas não fala, mas deixa subentendido. Então, professora, eu posso entender um discurso, mesmo ele não sendo falado? Claro. E é o que a gente faz sempre. É a interpretação, é o que ele quis dizer. E essa é a melhor forma do discurso. É quando tu não precisa falar tudo. Vejam, vocês estão tendo aula de literatura e com certeza já passaram pelos sermões de Padre Antônio Vieira, né? Professor Luiz Romero com certeza já deu aula para vocês do sermão de Padre Antônio Vieira. E Padre Antônio Vieira, ele fazia um discurso e ele não dizia tudo o que ele pensava, mas ficava subentendido. Cada um fazia a sua própria interpretação. Sabe aquele sermão que você vai para a igreja e o padre começa a falar e você jura que é para você? Você ouve o sermão do padre e diz, meu Deus, como é que o padre sabe disso? Ele está falando de mim. Mas ele não está falando de você, não. Ele está falando de situações que existem. E você se reconhece no discurso do padre. Você se identifica com aquilo que ele falou. Então, o texto é o que foi dito. O discurso é o que ficou entendido. Beleza? Compreenderam? Então, ambos andam juntos. Bora lá. Para compreender texto e discurso. Primeiro, nas afirmativas que se faz sobre texto e discurso, assinale verdadeiro ou falso. O discurso revela um posicionamento por parte de quem escreve um determinado texto. Posicionamento crítico é discurso ou não é? Verdadeiro, né? O posicionamento é o discurso. Aquilo que eu falo é o texto. O discurso, ele não precisa ficar nítido. Não deve, não precisa e nem deve. Não é isso? A gente não pode também se... Olha, você revelar o seu discurso, a sua ideologia, o seu pensamento, é você se desnudar diante da sociedade. E não esqueçam, como é que a sociedade julga as pessoas que dizem que só falam a verdade? A pessoa que chega para você e diz, olha, sua boca está com mau hálito, é melhor você escovar os dentes. Aí a pessoa chega ali na frente do outro e diz assim, ah, eu vi aqui a sua calça está rasgada, você não tem dinheiro para comprar outra? Como é que a sociedade vai julgar uma pessoa que fala tudo o que pensa sem filtro? Ela chama de doido. Ela vai dizer, a pessoa é super sincera, olha, fulano só é tão lindo, só fala a verdade. Não.
As pessoas não querem que você fale a verdade. As pessoas querem que você fale o conveniente. Aquilo que é conveniente. Você pode até falar a verdade, mas filtrada. Filtrada com eufemismo, com figuras, com comparações, com indiretas. Mas você falar diretamente o que você fala, você vai ser dado como doido. Tem isso na literatura. Quando você lê o livro O Alienista, tem uma pessoa que foi levada para a Casa Amarela, que é o manicômio, porque ele só falava a verdade. Assiste aquele filme lá do candidato Sincerão, que só falava a verdade. Ele foi internado como doido. É esse o julgamento que fazem de pessoas sem filtro. Então, o discurso é o seu posicionamento. E esse posicionamento, ele pode ser revelado, ele pode ser explícito ou implícito. Tá bom? O texto é para organizar as palavras de forma coerente para que o interlocutor compreenda o sentido denunciado, ou seja, compreenda o discurso que está implícito. Isso com certeza é verdade. A gente organiza o texto de maneira coerente para que quem vai ler ou vai ouvir o nosso discurso compreenda o sentido que você quis dizer. Nem sempre você fala tudo, mas você pode deixar entendido num discurso bem elaborado. Olha aí, ó, um discurso coerente, não é isso? Coerente quer dizer que faz sentido. Letra C. Discurso é sinônimo de texto, uma vez que são unidades linguísticas relacionadas. Olha, elas são verdades, na realidade elas são unidades linguísticas relacionadas. Não tem texto sem discurso e não tem discurso sem texto. Agora, dizer que são sinônimos, elas não são sinônimas. Sinônimo quer dizer que elas são iguais e não é. O discurso é o que eu penso, o texto é o que eu falo, o que eu escrevo. E nem sempre eu escrevo tudo o que eu penso. E nem sempre eu penso tudo o que eu escrevo. Então, elas têm relação, mas não é a mesma coisa. Letra D. O texto é, portanto, a unidade que organiza um conjunto de enunciados por meio dos recursos de expressão, dotado de sentido, que articula e forma uma unidade com começo, meio e fim. Uma lógica, introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso é um texto corretíssimo. Não é isso? O texto, você organiza as ideias e passa a mensagem de maneira coerente, de maneira coesa, com início, meio e fim. Porque senão fica um discurso sem pé nem cabeça. Aí não é texto. Se não tiver lógica, não é texto. Se não tiver coerência, não é texto. Ainda vamos fazer aula de coesão e coerência, né? O discurso é o posicionamento que o texto revela acerca de uma temática que diz respeito à nossa ordem social. Exatamente. O discurso é o posicionamento que o texto revela. O texto pode ou não revelar, mas, de certa forma, você pode dizer que ele revela. Não é isso? Porque ele não é necessariamente implícito. Nenhum discurso pode ficar necessariamente implícito. Ele tem que estar bem organizado, de forma que a outra pessoa entenda aquilo que você quer dizer e não saia dizendo o contrário daquilo que você disse. O discurso está sempre implícito no texto, uma vez que não pode ser compreendido. Ora, mas se eu não compreendo o discurso, não tem texto, não é isso? Eu tenho que compreender qual é a ideia que está por trás daquele texto, porque senão não vai ter compreensão e interpretação de texto. Agora, o que eu quero dizer é que nem tudo que o autor pensou, ele possa ter colocado no texto, mas tudo que ele colocou no texto foi algo que ele pensou. Então, são unidades relacionadas, mas, portanto, diferentes. Então, nem sempre fica implícito. O discurso, às vezes, fica bem claro, bem nítido. Por exemplo, em texto jornalístico, o discurso é nítido, é claro, porque todas as pessoas têm que entender a mensagem da mesma forma.
Imagina só eu dando uma notícia ou eu passando uma receita de bolo, que cada pessoa vai fazer a sua própria interpretação. Se cada pessoa entender que a receita de bolo é de uma forma diferente, vai sair vários bolos diferentes. Se a pessoa entender uma notícia de uma maneira diferente, vai sair várias versões da mesma notícia. Então, existem textos que usam o discurso lógico, objetivo e claro. E existem textos que o discurso não é sempre lógico, não é sempre objetivo e nem sempre ele vai ser claro. Principalmente quando se trata de textos poéticos ou filosóficos. Tá bom? Entendido? Então, vamos para frente. Ainda falando de texto e discurso. O conceito de texto varia de acordo com o entendimento que se tem de língua, né? Tem gente que a gente pode entender língua de 3 formas, tá bom? A gente pode entender a língua apenas como um código. Ok, a língua é o código que eu uso. E se eu souber decodificar o que está escrito, então já é o texto. A língua pode ser a representação do pensamento. Agora, aqui é a língua enquanto discurso, né? Ou ela pode ser um instrumento de interação. A gente usa a língua para interagir com outras pessoas. São 3 formas de se pensar a língua. A língua por ela mesma, quer dizer, aqui está explicando. A língua como código, ou seja, como mero instrumento de comunicação. Nessa concepção, o texto é visto como simples produto da codificação de um emissor a ser decodificado pelo leitor ou pelo ouvinte. Se o leitor conhecer o código, ou seja, se tiver escrito em português, ele é capaz de ler. Se tiver em francês e ele não souber francês, ele é incapaz de ler. Ele já terá decodificado o texto. Mas será que eu ler o texto e entender do jeito que ele está é o suficiente? Nesse caso, o receptor, o leitor, ele é essencialmente passivo. Ele não participa do discurso, ele não interage, porque somente dá o trabalho de ler o que está escrito e pronto. Não é isso? Olha aqui um exemplo bem interessante. Aqui eu vi um meme em que, digamos, aqui seja uma questão de matemática, né? A terceira questão de matemática é: encontre o x. Aí aqui está a parábolazinha, foi feita, aí o sujeito escreve, ó, destacou o x, colocou uma seta e disse, ele está aqui. Achou o x. É o x da questão. Mas como assim errei? Ah, o professor colocou 0, né? Tirou 0. Aí ele, mas como assim errei? Porque nesse tipo de leitura, ele decodificou apenas o que está escrito. Ele não interpretou o problema. Ele não associou o encontre o x com que ele deveria determinar o valor de x. Então, quando você apenas usa a língua como um código, você pode ficar restrito a entender a mensagem pura e simplesmente como ela é. Assim como a gente chama de linguagem literal ou linguagem denotativa. E as pessoas podem ter dificuldade de entender um texto quando ela usa a língua apenas como um código. Tá bom? Vamos para outra visão de língua como representação do pensamento. A língua como representação do pensamento e representação do sujeito é quando o texto é um produto lógico do pensamento, representação mental do autor, e cabe a nós, leitor ou ouvinte, apenas captar essa mensagem. Essa representação mental, juntamente com as intenções psicológicas do produtor, ok, eu entendi o que ele quis dizer. Portanto, o ouvinte, apesar de compreender a intenção comunicativa, ele também exerce um papel passivo diante do texto, porque ele não interage. Não é isso? Então, é como aqui a aula. Quando você pega um livro didático, né? Você pega um livro didático, aí você estuda o assunto. Aí você diz, compreendi, eu sei agora o que é substantivo, o que é verbo, o que é sujeito, eu entendi. Mas você pode interagir com isso, você pode modificar essa realidade, você pode alterar essa informação? Não pode.
Então, isso que você chama da língua como representação do pensamento, representação do sujeito. Você lê, você aprende, você interpreta, mas você não modifica, você não interage com a mensagem. Aí eu botei aquele meme lá, né, de um personagem da escolinha do professor Raimundo, que gostava de dizer, captei a vossa mensagem, mestre. Então, quando você é capaz, mas agora você viu que foi mais além do que a língua como código. A linha como código, ela simplesmente sabe ler o que está escrito. Mas se tu perguntar o que é, se ela entendeu o que está escrito, ela vai dizer que não. Sabe aquilo que você chama do analfabeto funcional? Ele lê, mas não sabe dizer o que leu. Não tem opinião própria, não sabe interpretar. Agora, quando você lê o texto, compreende o texto, pode até dizer o que você entendeu do texto, isso aí é a língua como representação do pensamento. Agora, dentro desse tipo de língua, de compreensão da língua e de texto, tu não pode alterar o texto, tu não pode ir além do que ele falou. Não é isso? Então, se eu digo que o predicado é a informação que se tem do sujeito, isso aí é lógico. Isso aí é lógico, não tem como você mudar essa relação. Você não pode dar outra interpretação senão essa. Você aprendeu, ok, entendi, pronto, basta. Mas você não pode modificar, interagir, intervir na ideia do outro. Então, aí não houve dialogismo, não tem troca. E isso acontece também com o discurso, né? No texto e no discurso. É um tipo de texto que a gente entende. E tem o texto ou a língua, né? O entendimento de texto enquanto língua, é a língua como instrumento de interação, aí ele é dialógico. Quando ele é dialógico, as pessoas elas trocam a mensagem, como você faz todo dia no aplicativo de comunicação, tá bom? Você dá o seu entendimento, a pessoa modifica. Eu posso ter pensado uma ideia, você pode me convencer de que a ideia não foi essa, que a ideia foi outra. Ou seja, tem uma troca. Então, quando há troca, você chama isso de língua como instrumento de interação. Eu não estou aqui só para sentar e aprender o que o professor está falando, eu posso participar da aula, perguntar, professor, poderia ser de outra forma? Tem como você me explicar de outra maneira? Então, aí está havendo interação. Quando chega aquele professor e só diz, cala a boca todo mundo, presta atenção na aula, ninguém fala hoje. Aí volta lá para o texto número 2, né? É a representação do pensamento. Agora, quando a aula é aberta, vamos lá, o tema é esse, o que é que você acha sobre isso? A aula hoje é sobre liberdade de expressão. E agora, o que é que você pensa, Martinha, sobre liberdade de expressão? Bora, Merinádia, o que você acha que seja liberdade de expressão? Quando abre-se a ideia para que outros participem e interajam e também constituem, que eles podem até construir o texto junto com a outra pessoa, então você chama isso de língua como um instrumento de interação. Nesse sentido, o texto acontece por meio da interação verbal, interação social, entre os interlocutores, que é a pessoa que fala, o emissor, o eu, e a pessoa que recebe a mensagem, que é a segunda pessoa, o tu. O sujeito do discurso assume a condição de agentes sociais, uma vez que é por meio de diálogos entre os indivíduos que ocorrem as trocas de experiência e de conhecimento. Não é isso? Então, se eu peço para você sentar na minha aula e primeiro eu coloco o tema da aula, olha, hoje vamos falar sobre texto e discurso. Aí eu digo assim, vamos lá, Melry, o que é que você acha que é texto na sua ideia, na sua cabecinha? E você, fulana, o que é que você acha que seja discurso? E pergunto para o outro, há alguma relação para você esse texto e discurso? Então, eu estou deixando que você construa o seu conhecimento e eu vou ajudar a construir esse conhecimento com mais informações apenas. Mas se eu chego e digo, senta e ouve, e o que eu disser está dito e acabou, volta para o quesito 2. Você vai entender tudo, mas não vai construir nada. Não é isso? Isso é um discurso fechado. Agora, o exemplo aqui de uma interação, da língua como instrumento de interação.
Aqui você já vê que tem, usando aspas, aliás, os travessões, se tem travessões, tem pessoas dialogando, né? Alfredo, onde você vai assim tão lesto, circunspecto e assaz atribulado? Olha que linguagem que a pessoa usou. Aí o Alfredo diz, olha, eu ia comer, mas agora eu vou procurar um dicionário. Houve interação das duas partes. Um vai construir o texto do outro. O outro perguntou onde é que ele vai assim tão lesto, circunspecto e assaz atribulado. Assaz quer dizer muito atribulado, muito ocupado, né, com muita pressa. Aí ele diz, olha, eu ia comer, mas agora eu vou procurar um dicionário, porque ele não entendeu nada que o outro falou. Então, o que houve aqui? Houve uma interação, um diálogo entre emissor e interlocutor. Troca de informações, de conhecimentos. Então, quando isso acontece, você está tratando a língua como um instrumento de interação, e isso você chama de dialogismo. Não é isso? Dialogismo ou dialógico, texto dialógico, tá bom? Então, são esses 3 conceitos de texto que você tem que entender. Um texto que é feito apenas para ser compreendido, aliás, para ser lido e às vezes nem compreendido não é. Tem aquele texto que está bem explícito, você sabe tudo, mas não pode influenciar e modificar em nada. E tem o outro que você pode construir junto com o seu interlocutor. Certo? Até mesmo na sala de aula, você pode ser objeto do seu próprio conhecimento. Aliás, não só objeto, você pode ser sujeito do seu conhecimento. Você pode ajudar a construir esse conhecimento, trocando informações, perguntando, partilhando com o grupo, fazendo aquela roda de alunos e fazendo que cada um emita o que ele pensa. Isso é que chama de texto dialogado. Usar a língua como instrumento de interação. Tá bom? Então, sigamos aqui. Uma questão para a gente compreender ainda texto e discurso. Aqui um aplicativo de mensagens, tá? A gente está lendo aqui um aplicativo de mensagem. Em verde é sempre a pessoa que está enviando. Em verde você tem o emissor, a pessoa que está mandando a mensagem. E em branco você tem o receptor, a pessoa que recebe a mensagem. Ou seja, é um texto dialogado. Pai, me empresta R$50? A pessoa perguntou, pai. Aí tu já identifica quem é o receptor, né? Quem está falando é um filho ou uma filha, pelo nome pai, tu já subentende. Olha o discurso como fica subentendido. Não é isso? Porque o texto é o que está escrito, o discurso é o que está subentendido. Então, você já entende, pai, me empresta R$50? Aí o pai, que é o receptor, diz, você acha que dinheiro nasce em árvore? Não é isso? Aí o filho diz, dinheiro é feito do quê? Aí o pai responde, papel. E papel vem da onde? Da árvore. Isso aqui foi feito um silogismo, né? Você viu aqui que a estratégia de convencimento do filho para o pai emprestar dinheiro foi silogismo. Aqui a questão já está com a resposta, fica melhor ainda. Assinar as afirmativas verdadeiras quanto ao texto. Já estão verdadeira a letra B e a letra D, mas vamos entender por quê. O texto foi produzido a partir do conceito de decodificação, na qual há a leitura, mas não há o entendimento do discurso. Você entendeu o discurso. Apesar de não estar explícito, você percebeu que tem um filho dialogando com o pai. Você viu que ele quer convencer o pai a lhe dar dinheiro. E ele usou o silogismo. Professor, e o que é mesmo silogismo? É quando você constrói uma ideia e começa a raciocinar em cima dela. Certo? Pai me dá dinheiro e dinheiro nasce em árvore. Aí o menino começa, dinheiro é feito do quê? Papel. E papel vem da onde? Da árvore. Então, o dinheiro dá em árvore. Um falso, né? Vamos chamar isso aqui de um falso silogismo, mas foi usado para poder, como estratégia de argumentação. Então, não está errado, não está correta, porque não é uma mera decodificação. Se tem um discurso sendo compreendido por trás, se tem uma troca de mensagem, tem as duas partes se movimentando, não é um texto decodificado.
O texto foi construído a partir da interação entre o emissor e o receptor. Logo, há uma estrutura dialógica. É um diálogo, ambos estão conversando, correto? O texto é a representação lógica do pensamento do emissor, cabendo ao receptor ler apenas e compreender. Isso acontece, já falei, quando você lê um artigo científico, quando você lê alguma coisa fechada, que a pessoa só dá opinião, mas não permite que você interaja, que você responda. E não é o que aconteceu aqui. Aqui é uma troca de mensagem. Se é troca de mensagem, não pode ser representação lógica do pensamento do emissor, até porque o receptor participa do texto. Se ele participa do texto, então não é apenas lógica do pensamento. Emissor e receptor constroem o texto mutuamente, sendo ambos autores desse texto, com certeza. Pai e filho, nesse diálogo, nessa conversa, poderia ser também pai e filha, não fica explícito se é filha ou se é filho, não é isso? Não fica explícito no discurso, mas você percebe que ambos, nessa relação de troca de mensagem, constrói o texto. O texto não aconteceria se só um estivesse passando mensagem. Quando você fica passando mensagem para alguém e aquela pessoa visualiza e não responde. Teve interação? Não teve. Então, só há dialogismo quando tem interação. O texto como intenção, o texto como interação entre duas pessoas, né, construído, ele tem que ter a outra resposta, a outra parte. Letra E, o receptor, aliás, letra D, né? Emissor e receptor constrói. Sim, está certo. Aqui a gente já viu que está certo. Letra E, o receptor, quem é o receptor? O pai, né? Receptor é o pai. Já entendeu o que é o pai? O receptor do texto compreende o que está escrito, mas não a intenção comunicativa. Você acha que o pai não entendeu a intenção comunicativa do filho? Claro que entendeu. Qual a intenção comunicativa do filho? Era convencer o pai a liberar o dinheiro. Então, aí você percebe a diferença entre texto e discurso. Texto é aquilo que está escrito. Discurso é aquilo que foi pensado e interpretado pelo leitor. Queridos, tenham vocês uma boa noite e a gente se encontra de novo na próxima segunda-feira com mais aula de redação. Até lá!